Olá a todos. Agora nós vamos ver aqui o assunto de radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. A potenciação nós vimos que ela é uma operação em que há uma multiplicação de fatores iguais. Na radiciação, nós vamos descobrir que fatores são esses. A radiciação ela aparece na forma geral, como está aqui, ó. Nós temos o índice, que aqui é o N. Nós temos o radical, que é o símbolo da raiz. E nós temos o A, que é o radicando, que é o que está dentro dessa raiz. E nós temos o resultado que nós chamamos de raiz, certo? Aqui nós podemos ver alguns exemplos, tá? Eu tenho aqui a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada, né, que quando eu tenho o índice 2 eu chamo de raiz quadrada. Quando vocês verem nos livros, ela não aparecerá com o 2 aqui em cima. Então, quando esse número aqui, ó, quando o índice não aparecer, quer dizer que é o número 2. Eu já tenho que entender que é o número 2. A raiz quadrada de 16 é igual a 4, né? Por que que é igual a 4? Pois 4 vezes 4, né? Eu tô procurando um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a este número que está aqui dentro. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. Ou 4 elevado a 2 é igual a 16. Como ela é a operação inversa da potência, né? Então, eu uso aqui a potência. O expoente, ele sempre vai estar ligado, o expoente dessa potência sempre vai estar ligado ao índice da raiz, tá? Nós vamos ver aqui neste outro exemplo. Raiz cúbica. A partir do número 3, é necessário aparecer esse índice. Então, a raiz cúbica de 512 igual a 8. Por quê? Pois 8 vezes 8 vezes 8, ó, o número 8 multiplicado 3 vezes, vai ser igual a 512. Lembra que eu falei que na radiciação eu estou procurando qual é este fator que se repete, né? Ou na forma de potência, onde eu posso justificar. Isso quer dizer que 8 elevado a 3, ó, o expoente sempre está ligado ao índice dessa raiz, é igual a 512. Então, qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 512? É o número 8, pois 8 vezes 8 vezes 8 é igual a 512, ou seja, 8 elevado a 3 é igual a 512. Aqui também nós temos um outro exemplo. Raiz quarta de 625. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai ser igual a 625? É o número 5. Pois 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes 5 vezes 5, 25, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5 é igual a 625. Ou, de outra forma, 5 elevado a 4, o expoente é o mesmo, índice, é igual a 625. Nós temos aqui alguns casos para a determinação da raiz enésima de um número. Por que nós falamos enésima? Por que raiz enésima de um número? Porque eu estou falando de uma forma geral, pode ser qualquer raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Então, a raiz enésima é quando o índice é o N. N, ele pode assumir outros valores. Então, aqui, o primeiro caso que eu tenho é quando o A é o radicando, é o número que está dentro do radical, tá? Esse número aqui, ó. Quando o A é maior que zero. O que é o A maior que zero? Quando ele é
positivo, tá? Então, isso aqui significa positivo. Isso aqui significa positivo. Quando o número que está dentro do radical é positivo e o n, que é o índice, é um número natural maior ou igual a 2. O que é que acontece? Eu vou ter solução nessa raiz. Toda vez que eu tenho o radicando um número positivo, eu sempre vou ter uma solução, sendo ela exata ou não, mas eu vou ter uma solução. Então, aqui, ó, eu sei que o índice é 2, certo? Então, eu estou procurando qual número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai ser igual a 9. Eu já sei que é o número 3, né? Pois 3 elevado a 2 é igual a 9. Ou seja, 3 vezes 3 é igual a 9. O número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 9 é o número 3. Então, aqui, vamos ver esse exemplo. Raiz quinta de 32. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai ser igual a 32? É o número 2. Por quê? Pois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 32. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ou seja, 2 elevado a 5, ó, expoente igual ao índice, é igual a 32. O segundo caso, eu tenho que o A, que é o número de dentro do radical aqui, ó, o A, que é o radicando, é menor que zero. O que quer dizer menor que zero? É um número negativo. É um número negativo. E N natural ímpar. Quando eu tenho um número negativo dentro do radical, ele só vai ter solução se esse índice for ímpar, tá? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai ser igual a menos 8? É o número menos 2. Pois menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 8, menos 8. Ou menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. O terceiro caso é quando eu tenho radicando, que é o número que está dentro da raiz, menor que zero, como nós já vimos, é negativo, e o n for par. Se esse índice for par, isso quer dizer que não existe solução dentro do conjunto dos reais. Então, eu nem preciso tentar resolver isso aqui, não existe solução, não se define solução dentro do conjunto dos números reais. Então, dentro dos radicais, como todas as operações, nós temos as propriedades. Então, aqui nós temos a primeira propriedade. Quando eu tenho uma raiz enésima de um número e eu tenho o radicando uma potência elevada ao expoente igual ao índice, o que vai acontecer? O resultado dessa raiz vai ser igual ao próprio radicando. Exemplo. Aqui eu tenho raiz quadrada de 3 elevado a 2. O expoente desse radicando é igual ao índice. O índice aqui dessa raiz quadrada, eu sei que não aparece, mas é o número 2. Se é igual, vai ser igual a 3. Eu não preciso nem pensar em nada, resolver nada, é uma propriedade. Se eu tenho aqui raiz quinta de 6 elevado a 5. O expoente do radicando é igual ao índice. Então, a propriedade me diz que isso daqui vai ser igual à base dessa potência que está
dentro do radical, que é o número 6. Isso aqui, ó, não passa a valer mais. Do mesmo jeito aqui, ó, expoente igual ao índice, não passa a valer mais, fica somente o 2, certo? Não esqueçam essa propriedade, vocês vão precisar dela, não esqueçam. Fixem, anotem no caderno essa propriedade, porque é muito importante. Segunda propriedade. Nós temos que, se eu tenho aqui uma raiz enésima, certo? Onde eu tenho um índice qualquer aqui, e eu tenho um radicando elevado a um expoente qualquer. Eu posso multiplicar o índice e o expoente por um mesmo número, por um mesmo fator, e essa raiz, o valor não irá ser alterado, permanecerá o mesmo. Da mesma forma, eu posso dividir esse índice e esse expoente por um mesmo fator e esse valor dessa raiz não será alterado. Por exemplo, eu posso pegar essa raiz aqui, ó, 4, e vou multiplicar por 2 o índice e 9 elevado a 5 e multiplicar por 2. Isso daqui vai ficar 4 vezes 2, 8. O 9 vai se repetir, 5 vezes 2, 10. Essa raiz aqui, ó, possui igual valor que essa. Então, eu posso dizer que essa é igual a essa, tá? São propriedades que podem ajudar a gente. Por exemplo, a divisão vai nos favorecer, porque eu vou simplificar aqui essa raiz, tornar ela com números menores em que eu posso trabalhar. Eu posso pegar esse 4 aqui, ó, e dividir por 2. E esse 6 aqui, dividir por 2 também. Eu não posso dividir por números diferentes. Da mesma forma que aqui eu não posso multiplicar por números diferentes. Então, 4 dividido para 2 é 2. Então, de raiz quarta já vai ser uma raiz quadrada. 4 dividido para 2, 2. 2 não precisa aparecer. E o 8 vai permanecer aqui. 6 dividido para 2 é 3. Simples. Se tornou mais simples, porém o valor não mudou. Terceira propriedade. Se eu tenho aqui, ó, uma multiplicação como um radicando de uma radiciação, o que eu posso fazer? Eu posso distribuir esse radical para cada um desses fatores com o mesmo índice. Da mesma forma na divisão, tá? Eu posso distribuir o radical para cada um dos fatores da divisão. Exemplo aqui, ó, eu tenho uma multiplicação. Eu posso distribuir esse radical, ó, vou ficar com raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 9. Na divisão aqui, ó, eu até adiantei aqui, ó, eu posso ficar com raiz quarta de 6 dividido por raiz quarta de 7. Tá? Essa é o que nos diz a terceira propriedade. A quarta propriedade nos diz quando nós temos aqui, ó, um radical dentro de outro, não uma raiz dentro de outra raiz. Então, eu posso escrever como uma raiz só, como uma operação só, em que eu vou multiplicar os índices dessas raízes. Exemplo, eu tenho aqui, ó, duas raízes, uma dentro da outra. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar isso aqui. Vai ficar 3 vezes 4 e o radicando o mesmo. 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar aqui o índice 12 com o número 5. Esse aqui, ó, eu sei que o que tá fora é 2, então vai ficar 2 vezes 5 e o 7 dentro. Raiz décima de 7. Ok? Então, vocês façam a atividade que será disposta para vocês sobre a radiciação. Se atentem para as propriedades, porque futuramente também nós vamos estar utilizando elas. Até mais!